Agora, essas reformas nesses dois países atenderam aí as medidas neoliberais? Na verdade, eu não uso essa categoria de reformas neoliberais, eu trabalho mais com essa perspectiva de reestruturação do capitalismo em âmbito mundial, em novo estágio do capitalismo, e com esses requerimentos que ele vem apresentar, tanto para a reorganização dos estados, né, e da produção, como dentro, no âmbito dos estados, as políticas sociais e dentro das políticas sociais, as educacionais. Então, as reformas educacionais, eles inserem nesse contexto mais amplo de reorganização, e os organismos internacionais, eles cumprem um papel fundamental no sentido de orientar, né, essas mudanças que os estados nacionais teriam que empreender para se ajustar a esse novo modelo de reorganização. Temos aí dois marcos fundamentais, que são a aprovação da nova Lei de Diretrizes Básicas da Educação em 96 e do fundo, né, da lei que criou o fundo Fundef. Na Argentina se deu um pouco antes, foi no início da década de 90, foi em 92, 93 começa na Argentina, a lei da Argentina, que seria correspondente à nossa LDB, né, se deu em 93, o movimento de transferência, de descentralização se deu em 92, e lá os efeitos foram talvez mais severos. E como no Brasil se deu um pouco depois, já se pôde olhar a experiência que se deu na Argentina e ver, inclusive, aquilo que se propalava, que se apresentava como grandes objetivos da reformas, né, que seria a equidade, a melhoria da qualidade e, de certa forma, também a gestão da pobreza, que foi verificada, né, forte nesses países da América Latina. Isso possibilitou que as reformas, isso na minha opinião, né, as reformas que foram empreendidas no Brasil, elas não tivessem a mesma expressão, digamos, como ocorreu na Argentina. Já teve uma maior organização da sociedade no sentido de não permitir determinadas coisas que seriam nefastas, assim, né, consideradas nefastas para a sociedade. Professora, recentemente o governo federal anunciou mais uma espécie de uma pequena reforma do ensino médio. A ideia seria criar 5 áreas do saber, né, em vez para substituir as disciplinas estanques hoje que nós temos na grade curricular. A senhora acredita que essa medida é bem-vinda, poderia resolver o problema da qualidade, de certa forma ajudar a resolver o problema da qualidade da educação no ensino médio brasileiro? O ensino médio ele é para poucos, ele ainda não contempla o contingente, né, que corresponderia, de jovens que corresponderia ao ensino médio. Tem um grande contingente que fica fora da escola. Então, o desafio é ampliar o acesso desses jovens para o ensino médio. Teria que ter uma oferta ampliada. E essa proposta, eu acredito, agora, né, depois de mais de 10 anos de processo de reforma, que ela vem se ajustando, né, no próprio processo, os programas vão sendo modificados, as leis, a LDB propriamente já teve modificações, sim, a Constituição continua sendo mudada, enfim. O que passa é que o ensino médio permanece como um problema sério a ser enfrentado. E agora o governo volta suas atenções, já tendo feito a reforma do ensino fundamental e já tendo feito grande parte da reforma da educação superior, ainda que, né, por meio de programas, volta agora suas atenções para o ensino médio, que é um gargalo, e vem com essa proposta de novo ensino médio. Agora, o problema, eu acho que está em franca discussão, as instituições estão se debruçando, né, sobre as formas de operacionalizar isso, enfim. Mas o grande problema é que você pode até compreender melhoras no sentido da qualidade. Eu acredito que sim, que eles venham, que essa reforma possa possibilitar isso, né, possa induzir uma melhora da qualidade do ensino médio. Mas uma questão que não muda com essa reforma é a ampliação do acesso, né, que está diretamente ligada à ampliação de financiamento para o ensino médio. Aumento do investimento, né? Uhum. Professora Savana Diniz, eu agradeço a sua participação, a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Eu que agradeço pela oportunidade. Confira agora as notícias da agenda e do Sempre em Movimento.
Prêmio Professores do Brasil. Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. Idealizado pelo Ministério da Educação, o evento premia as melhores experiências pedagógicas realizadas por professores da educação infantil, ensino fundamental e da rede pública de todo o país. Informações pelo e-mail professoresdobrazil@mec.gov.br. Cineclube. Nesta terça-feira, às 19 horas, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe o documentário Três Irmãos de Sangue, como parte da programação especial de agosto sobre os 30 anos da anistia no Brasil. O filme conta a história de três irmãos que fizeram da solidariedade sua arma na luta pela vida e ajudaram a transformar o Brasil em um país mais justo e solidário. A vida é uma só, ela é valiosa, o tempo é muito valioso e nós devemos fazer da vida e do tempo o que de melhor nós pudermos, todos os dias. Lembrando os 30 anos da Lei da Anistia no Brasil, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade está exibindo no mês de agosto uma programação especial. Na última terça-feira, foi exibido o documentário É Preciso Sonhar, a trajetória de um libertário. Após a exibição, houve debate com a professora de História, Heloísa Greco. Bom, o Apolônio de Carvalho, ele é uma grande referência de luta, não só a luta contra a ditadura, como luta contra todas as formas de opressão. Ele é um libertário, né? Ele começou combatendo a ditadura de Vargas, depois ele foi para as brigadas internacionais combater na Guerra Civil Espanhola, ele foi da resistência francesa, voltou, continuou combatendo, combateu a ditadura militar, foi preso, barbaramente torturado, foi trocado pelo embaixador alemão em julho de 1970, ficou 10 anos exilado, foi banido do país, voltou e continuou combatendo até que morreu aos 90 anos em 2005. Tem uma frase do Brecht que eu gosto muito, que eu acho que reflete exatamente isso daí. Ele diz o seguinte: existem pessoas que lutam um dia e são boas. Existem pessoas que lutam um ano e são melhores ainda. Mas existem aquelas que lutam a vida inteira. Essas são as imprescindíveis. E é o caso do Apolônio de Carvalho e de tantos companheiros que combateram, que acreditaram no sonho da construção de um mundo sem exploração, sem opressores, sem oprimidos, e foram mortos pela ditadura militar. Rememorando o triste episódio das ditaduras militares na América Latina, que ainda hoje causa repulsa em nossas consciências, transcorre nesse exato momento, na América Central, mais um lamentável golpe militar. Este ocorreu em Honduras há várias semanas e não tem solução previsível. As poucas informações que nos chegam dão conta de que dezenas de pessoas foram assassinadas e presas pelas forças militares. Isso está acontecendo mesmo sob a pressão de todos os governos da região, da OEA e dos movimentos sociais, que exigem um restabelecimento do processo democrático. Todavia, os golpistas e a oligarquia financeira local mantêm os propósitos contra a democracia no país do presidente eleito Manuel Zelaya. O argumento exposto pelos golpistas é que Zelaya estaria tramando um golpe contra a Constituição e o parlamento do país, pelo fato de propor uma reforma da Carta Magna, que incluiria o direito à reeleição. As mudanças que vêm ocorrendo na América Latina não são bem vistas pelo imperialismo norte-americano. Não é por acaso que os Estados Unidos mantém dezenas de bases militares nos países da região, sendo que uma das mais importantes se encontra em Honduras. Essas bases, que agora serão ampliadas na Colômbia, foram decisivas na ofensiva americana contra Nicarágua, El Salvador e Guatemala nos anos 80. E poderão, nesse próximo período, expor a região a novos golpes, a depender da evolução dos fatos políticos. O Extra Classe fica por aqui, mas para saber mais sobre os temas citados no programa de hoje, é só visitar o nosso site, simprominas.org.br. O Extra Classe volta na semana que vem. Um grande abraço e até domingo às 8h55 da manhã.